Vamos lá, pessoal, parte B da aula aqui, ó. A gente estava falando da equivalência entre trabalho e calor, né? Naquele experimento, onde a água, 10 gramas de água subia de 25 para 35 graus Celsius, mas sem olhar para a vizinhança não saberíamos se foi escoamento de calor ou de trabalho pelo sistema ali para fazer a elevação da temperatura, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre trabalho de expansão, né? Em um estágio. Se um sistema altera seu volume contra uma pressão que se opõe, POP, né? Pressão de oposição, observa-se nas vizinhanças um efeito de trabalho. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui um gás a uma certa temperatura, a uma certa pressão e a um certo volume, tá? Esse aqui é um pistão, ele está travado, essas bolinhas aqui são como se fossem travas, e em cima desse pistão tem uma massa, ok? Essa massa é pequena de modo a não atrapalhar a expansão do gás. Se eu soltar essas travas aqui, ó, o que vai acontecer? Tá? Dependendo das condições do experimento, esse gás vai expandir e vai chegar até aqui em cima, onde tem essas outras travas aqui. Então, se eu arrancar essas travas, esse gás vai expandir, tendo uma pressão de oposição dada por essa massa M, ok? A temperatura do experimento é constante. Então, o gás vai se expandir isotermicamente, tá certo? Tendo uma nova pressão e um novo volume. O trabalho vai ser dado pela massa, a força da gravidade e a diferença de altura, tá bom? Essa aqui nós vamos chamar de equação 1. Sendo a área do pistão A, a pressão que age sobre a mesma para baixo é dada por massa vezes gravidade dividido por área, tá certo? Isso vai ser a pressão de oposição. Então, pressão é a força sobre a área, né, gente? Pressão que se opõe ao movimento do pistão. Massa vezes a aceleração da gravidade é pressão de oposição vezes a área do pistão. Essa é a equação 2. Substituindo-se 2 em 1, teremos o trabalho era o quê? mgh, certo? mg é pressão de oposição vezes a área do pistão. Então, o trabalho agora vai ser a pressão de oposição vezes a área do pistão, né? A área da superfície do pistão, vezes a altura. Área vezes a altura é o que? É um volume, né? O volume do pistão. Ó. Como A é a área do pistão, multiplicada por H, a altura, corresponde ao volume de expansão, sendo V1 o volume inicial e V2 o volume final, nós vamos ter que o trabalho vai ser dado a pressão de oposição, que multiplica o volume final menos o volume inicial. Ou seja, o trabalho é a pressão de oposição, V2 menos V1. Essa vai ser a nossa equação 4, tá bem? Pulamos a 3 em algum lugar, essa aqui deve ser a 3. Tá bem? Então, ó, o trabalho vai ser dado pela pressão de oposição, o volume 2 menos o volume 1. Beleza? Agora vamos analisar o gráfico aqui, ó. Aqui a gente tem um gráfico de pressão por volume e aqui uma isoterma de Boyle, tá bem? Então nós vamos ter num experimento, né, a pressão de oposição, o volume 2, tá? E o volume 1 é esse aqui. Pressão de oposição é uma pressão que está relacionada com a massa, uma pressão relativamente pequena, né? Porque a massa era pequenininha, tá bom? Então aqui é um valor, se a massa fosse maior, esse valor iria subindo, tá bem, gente? Então, a pressão de oposição dada pela massa, né? A aceleração da gravidade, nós vamos ter aqui no ponto 1, no ponto 2, né? Quando a gente tem a soltura das travinhas, né? O sistema vai de volume 1 até volume 2. Então, essa área aqui, ó, certo? Dada pela pressão de oposição, por essa variação de volume, né? É o trabalho. O trabalho é a pressão de oposição vezes a variação de volume. Então, isso aqui é o trabalho. Trabalho em um único estágio, né? Pressão de oposição pode variar de 0 até P final, constante no experimento, tá? Dependendo da massinha lá. Como a massa subiu, o volume aumentou e o trabalho é positivo. Em compressões, o trabalho é negativo,
nesta abordagem que nós estamos dando, tá bom? O trabalho de expansão em 2 estágios. Considere o seguinte sistema que sofre nos processos de expansão. 2 processos de expansões, tá bom? Então a gente viu que em um processo de expansão só, o trabalho é dado por essa área aqui, tá certo? Agora nós vamos ver em 2 estágios. Temos aqui um estágio inicial, perceba que eu tenho várias travas, tá certo? Tem uma massa grande aqui, ok? E um gás meu preso dentro desse cilindro, uma certa temperatura, uma certa pressão e um certo volume chamado P1 e V1. O que eu faço? Retiro essa trava, tá certo? Essa primeira trava, e retiro a massa grande e coloco uma massa pequena. O que acontece isso? Quando eu tiro, o gás vai expandir, tá certo? Ainda com essa massa grande, aí eu vou tirar a massa grande e colocar a massa pequena. O gás vai expandir até uma mesma temperatura, o sistema isotérmico, tá certo? Eu vou ter uma pressão 1 e um volume 1 aqui. Então, pressão linha e um volume linha, tá? Muito bem. A seguir, o que eu faço? Retirei a massa grande, coloquei a massa pequenininha, né? Retiro essa trava, o gás também volta a se expandir, tá? Vamos imaginar que essa massa, por exemplo, possa ser a mesma massa do primeiro experimento, né? O gás vai voltar a expandir de novo até a próxima trava. Então a temperatura aqui, mesma temperatura, o experimento isotérmico, vou ter uma pressão 2 e um volume 2, tá bom? Esse aqui é o estado inicial, esse é o estado intermediário, esse é o estado final. O trabalho nesse primeiro estágio aqui, nessa primeira transformação, nessa primeira mudança, vai ser dado. A gente já viu que ela vale a pressão de oposição, dado por essa massa. Perceba que essa massa é grande, então a pressão de oposição vai ser relativamente maior, tá bom? Vezes o V', tá? Menos o V1, o ΔV, né? O trabalho vai ser pressão vezes variação de volume. Então esse vai ser o primeiro processo. Então se a gente olhar aqui, a gente graficar aqui, o que a gente observa? Que a pressão de oposição é maior nesse primeiro estágio, tá ok? Porque a massa é maior, né? E o volume varia de V1 até V', certo? Então, ó, o trabalho realizado nessa expansão aqui, ó, nessa primeira expansão, é dado por W1 aqui. Aí o sistema entrou em equilíbrio de novo. O que eu faço? Tiro a massa grande, coloco a massa pequena e tiro essas travas. De novo o gás vai expandir. Então vou ter mais uma nova realização de trabalho, né, no sistema, tá bem? Então o que vai acontecer? Só que agora a pressão de oposição vai ser pequena. Por quê? Porque tem uma massa pequenininha, que a gente está chamando aqui de P'OP, né? Nessa expansão, tá? Vai de V' até V2. Então o trabalho é essa área aqui. Perceba que, né, o aumento do número de estágios de expansão aumentou o trabalho produzido no sistema, tá? Então, a partir do momento que eu fiz em 2 estágios, eu aumentei a quantidade de trabalho produzido no sistema. Isso vai ser bastante importante, ok? Aqui a gente vai ver o trabalho em infinitos estágios, tá certo? Então vamos imaginar que eu tenho aqui um gás aprisionado dentro de um pistão, a temperatura, uma certa pressão 1, um certo volume 1, tá certo? E aqui eu tenho uma grande massa, tá certo? Bem grande mesmo, e não permita a expansão desse gás, tá? Mas essa grande massa é feita, por exemplo, por grãozinhos de areia. Se eu retirar grãozinho por grãozinho, o que acontece? Eu vou aliviando um pouquinho a pressão. Cada grãozinho de areia que eu tiro, o meu volume aumenta infinitesimalmente. Por quê? Porque a massa de um grão de areia é muito pequenininha. Eu vou retirar grãozinho por grãozinho até chegar nessa trava aqui em cima, até o gás chegar nesse sistema. Ou seja, realizou o trabalho, né? Houve uma expansão aqui até esse novo estágio, que vai ter a mesma temperatura, o experimento é isotérmico, vai ter a pressão 2 e o volume 2, tá? Como esse experimento foi feito de forma, vamos dizer, mais próxima do reversível, tá? Nós vamos ter que o trabalho realizado vai do ponto 1 até o ponto 2 e vai
a pressão de oposição é muito alta no começo, igual a V1 aqui, né? P1, perdão, aqui é P1 e aqui P2. Também corrige aí, aqui V1 e V2. Então, como é feito de forma infinitesimalmente devagar, lentamente, grãozinho por grãozinho, vai ter infinitos, tá? Trabalhos realizados a partir da retirada de cada grãozinho. Então, essa área aqui embaixo do ponto 1 e do ponto 2 é a área do trabalho realizado para o sistema, tá? Ó. Em infinitos estágios, o trabalho será máximo, dado por a integral de V1 até V2 de PdV, tá vendo? P, V2 menos V1 vai ser P delta V. Então, um trabalho realizado de forma infinitesimal, né, muito lentamente, de forma reversível, vai ser dado por P delta V, tá certo? Perceba que este trabalho, tá, vai ser considerado uma propriedade de estado, tá bem?